Meus caros irmãos e irmãs, aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que aqui ela foi realizada. Nós temos na missa de hoje duas temáticas fáceis de serem tratadas e compreendidas com clareza. A primeira é o Evangelho em consonância com a primeira leitura, que fala sobre a questão do Shabat, a questão do descanso, a questão do sétimo dia, que na cabeça de muitos gera uma confusão. E a segunda leitura fala sobre a nossa vida cristã, que não é uma vida fácil, não é uma vida simples, não é uma vida morna, mas é uma vida abençoada, é uma vida debaixo de promessa, porque o Senhor haverá de nos sustentar. Nós temos aqui, meus irmãos, algo que Deus não tolera. Deus não tolera pessoas que têm coração duro, pessoas que não se importam com pessoas que estão mais agarradas à lei, pela lei, do que a restauração integral da pessoa. Veja que a questão do Evangelho, ela é toda ligada não ao bem do homem, não à cura do homem, não à evangelização do homem, mas ao cumprimento de uma lei. E esta lei é a lei do Shabat, onde o judeu não se faz absolutamente nada. E não era lá, é também cá. Não sei se aqui alguém já foi na Terra Santa, tive a oportunidade de ir uma vez. E o hotel que nós ficamos em Jerusalém, ele tem os elevadores, como os nossos aqui, e eles funcionam normalmente, todos os dias, igual os nossos aqui. Porém, no sábado, ele é programado para parar em todos os andares, tanto subindo como descendo. Para a gente sair do hotel de manhã é um auê, aquele povo todo querendo sair e o elevador não anda. Aí eu falei com o guia, mas o elevador está com defeito. Ele falou, não, hoje é sábado, eles não podem apertar o elevador. Então eles já programam para ele ir parando. Quer dizer, ao invés de uma facilidade humana, o que aconteceu com a lei de Deus, que é uma lei bela, uma lei de santidade de um dia, porque ele remonta a um ciclo, se transformou em algo escravizante. Então veja, uma coisa boa, ela pode ficar má pelo uso. Uma coisa que era para santificar, ela fica má porque o meio para o homem se torna fim, para a destruição do próprio homem. Lembro-me no meu tempo de seminário, que já tem, graças a Deus, bem tempo atrás, quando Padre Benjamin, que era meu professor de Bíblia, ele estudava um pouco com a gente a questão do sábado. Ele brincava que o sábado, como se fosse uma faca bem afiada, útil, facilita a vida do homem, mas se você não sabe usá-la, você é capaz de matar o irmão. O utensílio não é bom nem ruim em si, depende do uso que se faz. Quando o Shabat foi instaurado pelo próprio Deus, ele tinha 3 regras. A primeira regra, o descanso, que simboliza libertação, o descanso com Deus e o descanso para Deus. Esse era o tripé do Shabat judaico. Rapidamente, o descanso como libertação. A primeira leitura que nós escutamos está em Deuteronômio. Por que é importante conhecermos o Deuteronômio? Porque ele vai colocar para o povo algumas normas, e você precisa entender que povo e quais normas. O povo que saiu do Egito. Não sei se você tem na sua família algum pré-adolescente ou algum adolescente. É próprio desta fase a imitação do grupo. Isso acontece com naturalidade. Eles, como não têm ainda uma identidade formada, eles ficam imitando os outros. Aí você vê aquelas adolescentes saindo para a festa de 15 anos. Elas são todas iguaizinhas, né?
tudo iguaizinho. Aí a roupa é mais ou menos a mesma, o sapatinho é mais ou menos o mesmo. É da época, é assim. Eu já fui adolescente, você também. Essa época ela é assim. O ser humano ele tem essa facilidade de seguir o bando. A maioria, mas hoje todo mundo faz, eu também estou fazendo. Estou citando isso por quê? Porque o povo de Deus, quando foi levado como escravo, eles conservavam os costumes do povo de Deus. Eles eram rígidos contra a idolatria que havia no Egito. Eles não eram politeístas, eles não bebiam aquelas bebidas, eles não praticavam o que eles faziam. Mas eles ficaram escravos muito tempo. E lá no Egito, eles tiveram filhos. E os filhos foram adolescentes. E eles conviviam com os filhos dos egípcios. Alguns judeus, que eram chamados os mais sortudos, trabalhavam no palácio do faraó, alimentavam de boa comida, começavam a vestir como o egípcio. Eles não eram egípcios. Começavam a pintar o olho de preto, começavam a calçar a sandalinha com a ponta para cima. Não era aquela a roupa do judeu. Mas por quê? Porque eles começaram a conviver com uma cultura que não era a cultura dele. E isso tem força. Até hoje isso tem força. Aqui eu não estou criticando. O exemplo que eu vou dar é para mostrar a força que há. E a gente muitas vezes ou não vê ou nega. Eu não sou de assistir televisão, mas no Instagram a gente vê lá as coisinhas. Não me lembro se foi ano passado, o Mion, Marcos Mion, simpático, está apresentando programas agora. Sempre foi apresentador, né? Mas o negócio não é esse não. Ele apareceu num programa na Globo com uma roupa de apresentador, mas com um chinelo amarelo. Na minha opinião, péssimo gosto. Uma sola muito alta, um negócio parecia uma gelatina, um negócio meio esponjoso, o dedo fica para fora, um trem mais disforme. Mas o chinelo custava quase R$8.000. Nas grandes grifes era caríssimo. Não saía o chinelo. Não foi uma boa. Deram-lhe para o Mion. Com certeza pagaram a TV para que o cara usasse aquilo, e no domingo ele ficou andando no palco com aquele pé de pato, que não era bonito. Vocês, quando olhar, vocês vão de concordar. O que aconteceu na semana seguinte? O chinelo se esgotou. Porque eu não quero um chinelo, eu quero o do Mion. A influência que a mídia tem, a força que o ser humano tem de imitação. Os jovens na escola, de aceitação. Não importa se é belo ou não, importa que é caro, eu tenho. E quem usou, nada mais do que Marcos Mion. Eu estou com o tênis de Marcos Mion. Isso aconteceu hoje e isso aconteceu no Egito. É por isso, meus irmãos, que aquela caminhada do Egito para a terra prometida, que poderia ter durado alguns meses, durou 40 anos, porque tirar o povo do Egito foi fácil, mas tirar a mentalidade do Egito do povo foi difícil. Entendam o que aconteceu nesses 40 anos. O povo que caminhava no deserto continuava tendo filhos. Aqueles filhos cresciam e se tornaram adolescentes, não mais com a influência do Egito, mas com as leis que Deus deu a Moisés. Deus começou a formar um novo povo, para que o povo tivesse uma conduta de acordo com as leis do Deus de Israel. Entre tantas e tantas leis, nós temos da primeira leitura. E por que Deus é capaz de dar esta lei? Está no versículo 15. Porque na nossa vida, meus irmãos, guarde uma coisa. Você tem que pôr na cabeça o seguinte: nós precisamos escolher de quem nós seremos escravos.
A única liberdade verdadeira é a liberdade dos filhos de Deus. E Maria nos ensina, ela era a preferida, a amada, a escolhida, imaculada. O que é que Maria diz a Gabriel? Eu não tenho vontade de uma não. Eis aqui a escrava do Senhor, faças em mim segundo a tua palavra. A gente dá uma maquiada na palavra, porque hoje em dia não pode falar nada, né? Aí eles falam, não, Maria falou eis a serva. Não, falou serva nada não, é escrava mesmo. E a palavra que ela usa como escrava não é só escravo. Existiam várias denominações de escravos. Os escravos mais belos e belas trabalhavam dentro de casa. Os mais fortes trabalhavam carregando peso. Os que não serviam para muita coisa, cortando grama, tirando estrume. Os mais finos trabalhavam à mesa. Os mais prendados na cozinha. Os letrados com os filhos. E para cada escravo tinha um nome. Quando Maria diz, eis a escrava, o nome que Maria usa como escrava é a escrava sem valor. É a escrava que ninguém compra, porque ela não serve para nada. Maria se vê assim, eu sou uma escrava, eu não tenho valor. Eu sou escrava do Senhor. Jesus, nas pregações dele, e depois Paulo no aprofundamento, vai dizer que aquele que peca se tornou escravo do pecado. Então, qual é a nossa escravidão? A nossa servidão a Deus que nos libertou. Eu não sirvo por obrigação, eu sirvo por amor. Eu não me ordenei sacerdote obrigado. Eu não fui para o seminário para ser um escravo vendido. Eu escolhi doar a minha vida ao Senhor. Eu escolhi ser um servo dele por amor, um escravo. Então, a primeira leitura, ela vai dizer que Deus liberta o povo do Egito, mas não libertou eles para que eles se perdessem. Agora vocês vão me obedecer, vocês eram escravos do Egito, agora vocês vão obedecer a mim. Então está no versículo 15, lembra-te que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te vê sair com mão forte, braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Deus não está pedindo, Deus está mandando. E por que Ele pode mandar? Porque se não fosse Deus, aquele povo seria escravo até hoje. Então Deus libertou o povo, Ele se dá o direito de impor uma lei. Note, o Deus libertador é o Deus que coloca o Shabat. Entendido até aqui. A dúvida é, se Deus manda guardar o sábado, por que a igreja guarda o domingo? Infelizmente, os senhores não, que vocês vão saber agora, argumentar, falar, mas a maioria, com muita tristeza que eu falo isso, a maioria dos cristãos católicos, eles se calam quando algum protestante de alguma seita cristã judaica, eles misturam os conceitos, eles são cristãos, mas eles creem em coisas do judaísmo. É muito complicado certas igrejas hoje, a gente não sabe qual é a tônica delas, se é cristã ou se é judaica. Ela não é judaica porque ela prega Cristo, mas ela não é cristã porque os ritos é do judaísmo. Então eles misturam as coisas, chamam igrejas cristãs judaicas, misturam. E a gente vê na estrada, não poucas vezes, em pedras, em placas, lembra de guardar o dia de sábado. E se alguma pessoa desta igreja ou seita vai lá na sua porta e ela fala assim, pega a sua Bíblia para mim. Aí você pega a sua Bíblia e entrega para a pessoa. Ela vai abrir em Deuteronômio 5. Isso quando ela não está falando de imagem de Deuteronômio 9, né? É os dois textos que eles gostam. Aí vai falar para você, tá vendo? Qual que é a sua religião? Aí eu sou cristão, católico, mas é católico mesmo de IBGE? Não, eu vou à missa. Ah, então tá bom. Agora me fale, a sua igreja é uma igreja errada. A igreja católica, ela perverteu a Bíblia. O Papa mudou as coisas. Por que você está falando isso? Porque em Deuteronômio 5:12 fala para guardar o sábado. Vocês guardam o domingo, vocês são dominicais. A Bíblia manda guardar o sábado. Como que vocês guardam o domingo? Aí o católico que não sabe vai falar o quê? Religião não se discute não.
Fica você com a sua fé, eu fico com a minha, vamos aqui tomar um café, não vamos conversar não. Na verdade, por que religião não se discute? Porque não sabe. Quem não sabe tem que ficar calado mesmo, né? É muito melhor a pessoa parecer um idiota calado do que falar e acabar com a dúvida. Então por isso que o pessoal fica calado, a não ser um idiota, porque não sabe. Não vamos discutir. Gente, a coisa é muito clara. É fácil você entender aqui o processo. Deuteronômio, o povo saiu do Egito, está indo para a terra prometida e Deus está fazendo alianças preparatórias com o povo. Por que aliança preparatória? Porque não é aliança definitiva, não é uma aliança eterna. São preparatórias. Preparatórias a quê, padre? A aliança eterna, a última, que não há outra aliança. Então existe, hoje em dia eles inventaram isso, né? Não estou criticando não, mas desnecessário, mas tem. Existe o anel de compromisso, não tem um anelzinho? O casalzinho lá, 12 anos, começa, amor, love, vida. Aí arruma um anelzinho, tadinho, né? Carência. Aí põe um anelzinho no dedo. Aí você andando com aquele anelzinho. Aí um dia fala assim, vamos namorar? Vamos namorar. Aí ele pede, quer namorar comigo? É amor ou é amizade? Não, é amor. Então coloca o anel de namoro, de um compromisso mais sério. Aí a moça fica doida para esse namoro evoluir, para colocar qual? O de noivado. Mas ela está doida para se livrar daquele. Qual que os casais querem? O anel do matrimônio, aliança matrimonial. Esta é eterna. As outras são passageiras, elas vão sendo substituídas. As alianças do Antigo Testamento são essas preparatórias, porque a palavra testamento na Bíblia, do latim testamentum, significa aliança. Então no pé da letra não seria Antigo Testamento e Novo Testamento, seria Antigos Testamentos e Novo Testamento. Por que no plural antigo? Porque não é uma aliança, são várias. Tem aliança que Deus faz com Noé, tem aliança que Deus faz com Abraão, tem aliança que Deus faz com Moisés. Deus vai fazendo alianças com o povo e o povo vai quebrando aliança. Aliança do Antigo Testamento. Quando vem Jesus Cristo e na última ceia ele pega o cálice e diz assim: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova. As outras ficaram velhas, agora é nova e eterna aliança. Não há outra. Esta é a aliança maior. As outras foram preparativas para essa. O Antigo Testamento preparou a vinda do Messias, Jesus Cristo, Mexiá, o Messias, Cristós, ungido, Jesus, Yeshua, Deus salva. Então ali estava a plenitude no alto da cruz. Quando Jesus é crucificado, é num dia 14 de Nisan. Naquela época o mês era esse, o dia era esse, a hora 9. E Jesus ele morre para nós, sexta da paixão. 18 horas já seria o Shabat, e na madrugada do domingo ele já ressuscita, 3 dias. Então ele ressuscita no primeiro dia da semana. Preste atenção. O primeiro dia da semana é para o cristão. Para o mundo judaico seria o 8º dia. Porque Deus cria o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º dia e Jesus ressuscita no 8º dia. 8º dia por quê? Porque o mundo criado em 6 é recriado em Cristo. Cristo seria o 8º dia. Na linguagem veterotestamentária. Para o cristão e o Novo Testamento é chamado não de 8º dia, mas de primeiro dia. Na Bíblia não se lê a palavra domingo, mas se diz primeiro dia da semana.
Então, só para você entender, se o 8º dia é o primeiro dia, e o primeiro dia, que é domingo, é o 8º dia, o que significa nesse ciclo? Que ele não tem emenda, porque um dia se sobrepõe no outro. Por isso que a aliança de Deus não tem emenda com o ser humano, não é uma aliança emendada. É por isso que as boas joalherias, quando você vai escolher a sua aliança de casamento, ou a única coisa que você deve olhar, se a aliança tem, ela não pode ter emenda, não é? Vocês estão casados, ela tem que ser um ciclo sem início e sem fim. Hoje em dia coloca uma pedrinha, coloca uma coisinha ou outra, né? Mas a aliança tradicional, ela é apenas aquele ouro que não tem início, você não sabe onde o anel começou, onde o anel terminou. É o 8º e o primeiro dia. Jesus ressuscita não no sábado, ele ressuscita no domingo. A palavra domingo, do latim, dies domini, que é a palavra domenica. Dies é dia, domini do Senhor. O que significa domingo? Dia do Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus que é Deus. O Senhor Jesus que é Senhor do sábado. Não está no Evangelho? Eu sou também o Senhor do sábado. O Filho do homem é Senhor do sábado. Se ele é Senhor do sábado, o dia do Senhor para o cristão não é mais o repouso, é o dia da ressurreição. E aqui entendam bem, não foi a igreja, não foi o Papa que numa canetada falou, o dia do Senhor agora é o domingo, não quero saber de sábado, tem que dar uma canetada aí e soltar um documento. Não, se você pega a vida de Jesus Cristo, o evento ressurreição, ele é um evento dominical, no primeiro dia da semana. Quem lê Bíblia, entende aí de Bíblia, todas as aparições do Cristo ressuscitado acontecem no primeiro dia da semana. A ascensão de Jesus ao céu é no domingo. Pentecostes, a descida do Espírito, é no domingo. Os cristãos dos Atos dos Apóstolos, eles celebram a Eucaristia, a fraciopanes, a fração do pão, no primeiro dia da semana, que é o domingo. No século I, todos os sacramentos da igreja, principalmente o batismo e a Eucaristia, eram realizadas no domingo. Então aqui houve uma divisão. O judaísmo permanece no Antigo Testamento, porque eles não aceitam Jesus como Messias. Eles permanecem na Antiga Aliança, guardando o sábado. O cristão, ele pega a nova e eterna aliança de Cristo, guardando o domingo. Então, o judeu do Primeiro Testamento, ele haverá de guardar o Shabat. O cristão, ele haverá de guardar o domingo. Tem um documento muito bonito, acho que todos deveriam ler, você lê numa sentada, é fino, é do Papa João Paulo II, não precisa comprar não, entra no site oficial do Vaticano, você de casa anote aí, vatican.va, quando você entrar vai aparecer um tanto de idioma na tela, você escolhe português, vai abrir, você vai lá, Papa João Paulo II, e digita Dies Domini, dia de domingo, digita domingo, vai aparecer com vários idiomas, você clica no português, ele já abre, você baixa, imprime e leia. Papa João Paulo II vai trabalhar profundamente o domingo para nós cristãos católicos, o domingo religioso, o domingo familiar, o domingo do descanso, o domingo de se conectar com o eterno. Hoje se perdeu um pouco a questão religiosa do domingo, né? O domingo hoje é muito mais um dia de descanso. Quando começou, era um dia santo. O dia de domingo era um dia para dedicar às coisas de Deus. Hoje em dia, tudo que as pessoas querem fazer, se não pode fazer no dia de semana, joga que dia? No domingo, porque perdeu-se o caráter religioso do domingo. Quem que tem que recuperar este caráter? Nós cristãos católicos. É o nosso dia, é o dia do Senhor, é o dia de missa, é o dia de se conectar com Deus. Assim como o Shabat.
O domingo é o dia daqueles que são livres em Deus. O domingo é você participar no descanso de Deus. E a gente guarda o domingo por causa de Deus. Então, meus irmãos, reservem sempre o domingo, o seu horário da Santa Missa. Vocês que estão aqui, você que está em casa. Deus nos pede tão pouco, né? Deus nos pede tão pouco. Imagine se Deus falasse com você assim: eu vou te dar todo início de semana 7.000, você não precisa fazer nada, vou te dar 7.000 reais. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar 7, mais 1.000 você me devolve. Meu filho, você vai reclamar de quê? Você está ganhando 7, se ele te pedisse para você devolver 6, tem que devolver rindo. Você não fez nada para receber isso. E o Senhor não nos pede um dia. Se ele falasse: olha, de segunda a sábado faz o que você quiser, o domingo é meu, a gente tinha que dar o domingo inteiro para Deus sorrindo, como era na Alta Idade Média. As pessoas iam para as catedrais no domingo, 6 da manhã, 7 da manhã, voltava para casa quando estava anoitecendo, 5, 6 horas da tarde, passava o dia todo lá, com celebrações, com peças de arte, com praça de alimentação, as crianças na catequese, e a igreja, não é? As catedrais antigas, era o shopping hoje. As pessoas no domingo iam para onde? Para as catedrais. Hoje onde o povo vai? Vai para o shopping tem tudo. Lá ele compra, lá ele come, ele tem cinema, ele passeia, ele descansa. Eram as catedrais antigas. Por isso toda catedral antiga tinha em volta um complexo. Ali tinha os banheiros, tinha o lugar da alimentação, tinha o lugar dos animais, tinham peças, gente declamando poesia, gente tocando violino. Era o que chamavam as pessoas. Se Deus nos pedisse, meus irmãos, o domingo inteiro, nós tínhamos que dá-lo de bom grado. Tínhamos que dar de bom grado. Deus é tão pouco, Deus quer tão pouco. A coisa se inverteu, né? A coisa se inverteu. Tem um evangelho que fala que uma mulher estava atrás de Jesus pedindo uma graça. Ela não era judia. Aí Jesus falou assim: não, a minha graça é para o judeu. Aí a mulher falou assim: eu sei, Senhor, eu sou como uma cadelinha, uma cachorrinha, mas o cachorrinho, ele come a migalha que cai da mesa. O que eu estou pedindo no Senhor, pelo seu poder, é uma migalhinha. Jesus falou: olha, nunca vi uma fé como dessa mulher. Ele vai e abençoa. Hoje se inverteu. Ao invés de Deus pedir para nós o pão, Ele é quem se dá no pão. E a única coisa que Ele pede, uma migalhinha do nosso tempo. Para quê? Para participar da Santa Missa. Olha como que Deus se torna pequeno. Ele não pede para você ficar o dia todo na igreja, mas Ele pede: no domingo vá à missa, celebre a Eucaristia, ouça a minha palavra. Nós somos pessoas de uma religião dominical, nós somos a igreja do Senhor, então é preciso guardar com seriedade o domingo. Acostumar a sua família, acostumar os seus filhos, sempre quando acordar no domingo, falar: olha, hoje é domingo, qual o horário da missa que nós vamos? Ah, pai, olha, meu filho, pode sair com seus colegas, pode brincar à vontade, mas no domingo tem missa. Você escolha se é de manhã, se é no fim da tarde ou se é à noite. Domingo é missa. Você faz o resto do tempo que você quiser. Domingo é missa. Não sei com você, comigo foi assim que a banda tocava. A gente tanto que acostumava no domingo, que quando a gente acordava, eu e meu irmão, a gente era pequenininho ainda, perguntava: mãe, que missa que a gente vai? Geralmente a gente ia na missa das 9, na Matriz de Santana Itaúna, era uma missa das crianças. Aí era de 9 às 10h30, por aí, 10h40, a gente saía para almoçar, para comer uma coisinha gostosa e para brincar à tarde. Mas todo domingo era dia de missa, dia do Senhor. O Evangelho fala sobre isso. Jesus dá 2 exemplos aqui. O primeiro, ele passa no meio do milharal, não podia comer milho porque era sábado. Ele está no templo, quer curar o cara, não pode curar porque também é sábado. Aí Jesus se enche de ira. Ira é raiva, mas ao mesmo tempo ele fica triste. Como as pessoas são duras de coração. E ele pergunta: hoje é sábado, pode curar ou deixar morrer? Esse homem com a mão seca, hoje poderia curá-lo? O silêncio que mais incomoda Jesus é o silêncio de Pilatos.
É o pessoal lavando a mão. Eu não vou falar nada para eu não me queimar. Então, eles não falaram. Eles não falaram que sim, também não falaram que não. Quantas pessoas hoje não têm uma opinião sobre igreja, e quando alguém pergunta algo de igreja, ou fala algo de igreja, ou fala algo de Bíblia, o que as pessoas fazem? Elas ficam caladas. É a omissão. Elas não têm coragem de um posicionamento cristão. Jesus ficou triste com esse tipo de gente, porque eles têm o coração duro. Eles ainda não fizeram a opção pelo dia da liberdade, o dia da restauração, o dia da ressurreição. E por último, meus irmãos, a segunda leitura deveria ser por nós grifada na nossa Bíblia. É a nossa vida, é a nossa vida. Deus que disse: do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que faz brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. O nosso conhecimento não é um conhecimento pagão, não é um conhecimento judaico, não é um conhecimento de outras religiões, é o conhecimento cristão católico. E Deus haverá de fazer brilhar essa luz na nossa consciência, para que nós possamos iluminar as pessoas. Quantas pessoas fazem parte da sua roda de convivência? Quais as pessoas que fazem parte do seu núcleo primário, família? Seu núcleo secundário, parentes. Núcleo terciário, melhores amigos. Quarto núcleo, amigos distantes, colegas de trabalho, de faculdade. Quinto, conhecidos. Sexto, aqueles que você enxerga. Apenas você vê as pessoas assim. Como que você influi na vida dessas pessoas? Minha pergunta é uma só: você tem sido para a sua família e para os seus amigos luz ou trevas? Você tem levado a sua família e os seus amigos para um bom ou para um mau caminho? Eu já atendi muita confissão para crisma, quando eu tinha paróquia. E de vez em quando o crismando fala uma coisa. E é muito triste quando você vê que o cara se estrepou na vida, porque os de perto não foram luz para ele. Eu atendi um rapaz que ia fazer a crisma. Ele é da turma dos adultos, né? Ele tinha 20 e poucos anos, estava precisando de um tratamento de alcoolismo. Aí eu conversando com ele, falava: nossa, mas você começou a beber com que idade? Ele falou: quando eu era adolescente, eu tinha uns 14, 15 anos. Mas você aprendeu a beber com quem? Aí eu trabalhava com meu padrinho, e todo dia depois do emprego a gente tomava uma. Ou seja, o padrinho, ao invés de levar o cara para o caminho da luz, levou o cara para o caminho das trevas. Você que é pai, o que você está mostrando para os seus filhos? Como que você está educando os seus filhos? Você está educando o seu filho para a luz ou para as trevas? Na sua família, você é luz ou você é trevas? Na vida da sua esposa, você é um marido luz ou é um marido treva? Você é uma esposa luz ou uma esposa que jaz nas trevas? Então aqui está escrito: o mesmo Deus que vês brilhar a luz, Ele haverá de brilhar a luz no seu coração, para você iluminar. Então nós não podemos deixar que a nossa luz se apague. Deus acende luz para que ela brilhe. Ora, trazemos este tesouro em vasos de barro. Barro não tem valor nenhum. Eu já vi muita guerra por causa de ouro, por causa de água, por causa de petróleo, por causa de diamante. Eu nunca vi ninguém brigar por causa de barro. Quer levar, leva. Não tem valor nenhum. Nós somos esse pote de barro. A gente não tem valor nenhum, mas Deus colocou um tesouro no pote de barro. É como você vê um baú dos reis. Ninguém quer saber quanto custou o baú. O seu olho está aí no tesouro, não é no baú. Nós somos o vaso de barro, mas Deus colocou o seu tesouro em nós, e por causa do tesouro nos tornamos valiosos. Meus irmãos, quantas pessoas eu atendo com baixa autoestima? Misericórdia!
Muda isso aí. Ah, padre, eu não tenho valor nenhum. Eu sou um desgraçado. Eu sou um pobre diabo. Para mim nada dá certo. Ah, então vai se danar para lá. Credo, padre. Meu filho, reze. Eu rezo. Não é ficar rezando que você está rezando, não. Reze que eu vou te ensinar agora. Reze assim. Oh, meu Deus, fazei-me que eu me veja como tu me vês. Se você se olhasse como Deus olha, você veria que você é uma pessoa valiosa. Você se sente para baixo, de vez em quando, ou muito gordo, ou muito magro, ou muito alto, ou muito baixo, ou muito feio. Por quê? Porque você fica se comparando. O ser humano é bobo, viu? Oh, raça. Todo mundo tem alguma coisa que queria que fosse diferente. Ah, padre, o senhor falou aí para mim, glória, essa pregação sou eu aí. Eu queria que o meu nariz fosse um pouquinho para baixo assim. Aí você pega alguém que tem aquele narizinho de tucano. A pessoa, não, eu queria que o meu nariz fosse um pouquinho para cima assim. Ah, eu queria que o meu nariz fosse um pouquinho menor. Tipo o meu, eu queria que o meu nariz fosse um pouquinho menor. Chapuleto, né? Ó. Mas é o meu nariz que eu vou fazer, né? Aí eu queria que a minha boca fosse um pouco menor. A negócio é de bocão. Quando a pessoa te conhece, ninguém vê defeito nenhum. Ela vê você. O que você faz? Você já notou? Olha para mim. O quê? O que é? Não, olha para mim. Estou olhando. Ó, olha para mim. Você já notou que um olho meu é mais baixo que o outro? Mas não é que é. Eu nunca tinha visto isso. O seu olho é assim, ó. Aí, tá vendo? Eu falo que eu sou feio. Gente, ninguém nunca viu. Você já notou isso? A pessoa olha para você, ninguém está vendo, mas você fica se exaltando o defeito. Ah, você já viu? Tem um negócio aqui, né? Gente, para de se olhar como uma coisa negativa, como alguém que deu errado na vida. Aqui está falando, a gente pode ser um vasinho de barro, mas nós trazemos um tesouro dentro de nós. E a obra, ela não é bela por si, ela é bela pelo artista. Às vezes você conhece uma cara mais estranha do que Mona Lisa. Eu tenho medo daquilo ali. Se eu encontrar alguém com a cara de Mona Lisa de madrugada, meu filho, eu só não faço porque não fui nomeado, mas era para fazer um exorcismo, não é? Porque tem algum malefício, tem alguma coisa ali. Meu filho é o quadro mais caro do mundo, protegido, vigiado, guardado, um quadro pequeno, apesar que o negócio era grande, entra lá no Louvre, pequenininho. Por que todo mundo fica assim? Não é pelo quadro, porque há pintores que já pintaram Mona Lisas idênticas àquela. Até especialistas ficam confusos, qual que é a original? Por que ela vale tanto? Pelo artista. Então você vale não é por você, é porque Deus fez você. Deus trabalhou em você, Deus colocou nesse vasinho de barro o seu tesouro. Então você precisa se amar mais, cuidar mais de você, gostar de você, saber que você tem uma missão aqui na terra e não ficar só olhando os outros e imitando os outros. E como é a nossa vida aqui na terra, Padre? Mais ou menos assim. Vamos aí, vai no versículo 8, você vai falando, eu vou falando e você vai falar como que é. Eu vou falar uma coisa negativa, você vem com uma coisa positiva, não deixa cair a bola não, amém? Eu vou te colocar para baixo, você se coloca para cima. Vamos lá. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Somos perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Amém? Amém. É assim que você tem que ser. A pessoa está te colocando para baixo, você tem que sair por cima. Há 3 animais que morrem porque não olharam para cima. Sabiam disso? Se você pegar um morcego e colocar o morcego no chão, ele fica patinando no chão assim, ó. Ele não consegue decolar, pegar voo. Para ele pegar voo, ele tem que dar de cabeça para ele. Ele solta o pezinho, ele cai no ar e abre a asa. Aí ele faz assim, ó. Se você coloca o morcego no chão, já era pro bichinho, tadinho. Ele só fica assim, ó, não consegue voar não. Você já viu o zangão, que é besouro preto? De
vez em quando lá em casa aparece um... Minha mãe tem pânico. Vai me picar. Minha mãe não está nem vendo a senhora, para ficar tranquilo. Pega um zangão daquele, coloca num vidro e não precisa tampar não. Pode deixar lá. Ele vai ficar assim, embaixo do vidro. Ó. Aí você olha, morreu. Ele não olhou para cima, ele acha que a saída é para baixo. Sabe uma águia norte-americana? Já viu aquela... Pode para ela num viveiro menor, não precisa fechar em cima. Que é para ela pegar voo, ela tem que abrir a asa, ela sai do galho, ela bate e faz esse movimento. Se lá no viveiro que ela está, ela não consegue pegar o embalo, não precisa tampar em cima, ela vai ficar andando a vida toda. Ela acha que a saída, muita gente vive como morcegão, até a gente fala, né? Ô, morcegão, vai trabalhar aí, morcegão, não fala? É. E tem mulher que fala, padre, eu casei com um zangão. Hã? Um zangão, né? Tem gente que se acha, né? Ah, padre, eu sou entre os pássaros uma águia. Falei, eu tô vendo, a águia, né? Tadinha. Só contar um caso para vocês para encerrar a homilia. Tinha uma... Tô criticando não, viu? Tinha uma na comunidade rural, uma senhora, tadinha, queria costurar para fora. Aí alguém falou com ela, você tem que pôr um nome bonito. Porque a senhora põe uma placa tipo, aí de qualquer jeito, ninguém vai na senhora não, arruma um nome bonito. Vou pensar numa coisa. Aí passou um tempo, o cara passou na frente da casinha dela, lá no sítio, tinha uma placa assim, Águia de Ouro. Aí ela, agora ela entendeu aí, quem não vai querer ir numa casa para ser costurada, costureira? Águia de ouro, nossa, que bonito, eu vou lá elogiar. Ela entendeu minha lição. Olá, senhora. Ei, meu filho, você tá bom? Tô bem. E as costuras? Lotou. Falei, mas lotou, com um nome tão bonito assim, gostei, né? Eu me sinto também uma águia, sabe? Mas o que tem a ver o seu nome com a minha loja? Como que o que tem a ver? Tudo a ver, achei lindo. Águia de ouro. Não, o senhor leu errado, moço, é agulha de ouro. É a agulha de ouro. Meus irmãos, brincadeiras à parte, a gente tem que olhar para uma leitura dessa e falar assim, Senhor, imprima uma leitura dessa no meu coração, porque eu atendo as pessoas. Sabe como que as pessoas vêm até mim? Elas vêm assim, padre, eu sou afligido de todos os lados, colocado nos maiores apuros, eu estou sendo perseguido, derrubado. Depois, e o quê? Falei, mas a leitura tem coisas a mais. Eu sou afligido de todos os lados, mas eu não me deixo vencer pela angústia. De vez em quando eu acordo angustiado. Você não acorda não? Eu acordo. Padre, um padre acorda angustiado? Eu não nasci padre não. Eu também tenho minhas tristezas. Mas você acha que quando eu acordo angustiado, eu fico no meu quarto com a janela fechada, cortina baixada, porta trancada, luz desligada, cobertor na cabeça, ouvindo o Renato Russo? Isso é para morrer, meu filho. O dia que eu acordo angustiado, eu saio, eu vou na padaria, eu vou na casa de alguém, eu sento numa praça, eu me viro e a gente sente-se melhor. Somos afligidos, mas não me deixo vencer pela angústia. Somos colocados nos maiores apuros. Quem aqui não tem problema, atire a primeira pedra. Eu não venho uma. Todo mundo tem problema, mas apesar dos problemas, eu não perco a esperança em Deus. Vou vencer. Sou perseguido. Aí é real, né? Tá feio. Sou perseguido, mas nunca desamparado por Deus, nem pela minha família, nem pelos meus amigos. Sou derrubado, mas nunca destruído. Olha a palavra bíblica para a sua vida. É uma leitura de superação, uma leitura de glória. Se na minha vida eu levo os sofrimentos mortais de Cristo, eu levarei também a sua glória e a sua ressurreição. Meus irmãos, é exatamente para isso que existe o domingo.
É exatamente para isso que nós vamos à missa. É exatamente para isso que você vem aqui, para que você saia melhor, você saia abastecido, você saia abençoado e você possa gastar durante a semana o que você recebeu no dia do Senhor. Lugar de católico no domingo é na igreja, para que nós não caiamos perante as ciladas do mundo. Convido você, e você de casa também, a fechar os seus olhos um pequeno instante e apresente para Jesus agora a sua vida. Apresenta para Jesus o que está afligindo hoje o seu coração, o que está te preocupando. Estamos começando uma nova semana. O que está preocupando o seu coração? O que você está vivendo nesses dias que preocupou a sua família? Você ficou uma pessoa um pouquinho mais triste? Quais são as suas aflições? Quais são os apuros que você enfrentou? Os problemas que bateram na sua porta? Os desafios que você terá que resolver, enfrentar? Só Deus sabe quando a perseguição bate na nossa porta. Talvez você tenha sido perseguido no seu trabalho, e graças a Deus você é bom no que faz, e você desperta inveja nos outros. Talvez você tenha sido perseguido na sua faculdade, na sua sala de aula, por levar a sua fé a sério. Talvez você tenha sido perseguido até por pessoas da sua família que também têm inveja de você. Quantas pessoas tentaram puxar o seu tapete para te derrubar? Quantas pessoas te deram rasteiras na vida e te jogaram no chão? Somos afligidos, colocados nos maiores apuros, somos perseguidos, somos derrubados. Mas Deus diz a você esta noite: do meio das trevas brilhe a luz, e aquele Deus que fez brilhar a luz haverá de iluminar o seu coração, para que você veja que apesar de você ser um vasinho de barro, você traz este tesouro dentro de você. Você tem a luz de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você está debaixo da bênção do céu. Então, você pode dizer: eu sou realmente afligido de todos os lados. Eu tenho passado por muitos problemas, problemas de saúde, problemas na família, problemas de dinheiro. Tenho sido uma pessoa endividada, também gasto tanto. Tenho os meus problemas, tenho as minhas tristezas, mas não me deixo vencer pela angústia. Tenho enfrentado grandes apuros na minha vida, grandes imprevistos, situações difíceis, mas eu não perco a minha esperança. Tenho sido até perseguido, mas Deus não me desampara. E mesmo quando puxam o meu tapete ou me dão uma rasteira, eu não sou aniquilado, não sou vencido pela angústia, não perco a esperança, não sou desamparado e tampouco aniquilado. Eu levo na minha vida os sofrimentos de Cristo,
para que também a vida de Cristo se manifeste na minha vida. Eu tomo posse desta palavra, Senhor. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma vida abençoada. Que o nosso olhar possa ir além de tudo isso que nós passamos. Apesar das nossas aflições, dos nossos apuros, da perseguição, das rasteiras que nós levamos, nós temos certeza que a vida de Jesus, que a luz de Deus trabalha dentro de mim. E é por isso que eu posso dizer com toda certeza: eu não serei vencido pela angústia, eu não perderei a esperança, eu nunca sou desamparado e tampouco aniquilado. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam. Até o meu sofrimento, até a perseguição, até os momentos de solidão, me conduzem para o fim, que é Deus. As pessoas não têm poder algum de fazer mal a você. É você que dá este poder para elas. Permita que Deus possa reconstruir a sua vida, curar o seu coração, encher a sua história de alegria, de esperança. Diga para você mesmo, quando as coisas pesarem: eu não vou desistir, eu não vou abandonar o meu sonho, eu não vou trair o meu Deus, eu não vou abandonar a minha família, eu não vou mentir para os meus amigos. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero iluminar a vida das pessoas que me amam. Não quero levar problemas, eu quero ajudar na solução. Eu não quero ser a causa de dor de cabeça para ninguém. Porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. O Senhor tem me amparado, me sustentado. Esta é a minha, esta é a sua oração, que você pode estar fazendo em silêncio no seu coração. Deus tem me sustentado, Deus tem me amparado, Deus tem me protegido, Deus tem me fortalecido. E isso que eu estou passando agora não é para sempre. Isso vai passar. A tempestade vai passar. O céu escuro vai passar, a doença vai passar, a tristeza vai passar, porque na minha vida trabalha a vida de Cristo. Os sinais da vida de Cristo estão em mim. Que esta luz, Senhor, que foi colocada no meu coração, apesar de eu ser um vasinho de barro, mas eu trago este tesouro dentro de mim, que eu consiga ser luz na vida de várias e várias pessoas, que eu possa ser luz principalmente na vida da minha família e dos meus amigos. E afasta do meu coração toda preguiça, todo cansaço, toda baixa autoestima, toda imagem distorcida de mim mesmo.
toda solidão. Transforme, Senhor, tudo isso em vitória na minha caminhada. Que esta palavra, plantada no coração de cada um de nós, possa germinar, crescer, florir e frutificar, para que tenhamos a certeza que os nossos melhores dias estão ainda por vir. Te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu tomo posse desta palavra e desta oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.